Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente em que momento você está assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade à aula de Brasil do período colonial. Estamos falando da organização econômica deste período. Falamos do cultivo de cana e do sistema de organização da produção chamada de plantation. Vamos lembrar que a plantation é a reunião de 4 características: a grande propriedade agrícola, ou latifúndio, o trabalho escravo, a monocultura, ou seja, a prioridade ao cultivo de um único gênero, e tudo isto voltado para o abastecimento do mercado externo. Mas vamos lembrar que às margens desse sistema conhecido como plantation, nós temos algumas outras produções. Por exemplo, o algodão. O algodão brasileiro chegou a ter relevância no mercado internacional, sobretudo com o momento de instabilidade política vivida pelas 13 colônias durante a sua guerra de independência contra a metrópole, a Inglaterra. Evidentemente, superada esta etapa de independência e novamente voltando a produzir, as colônias britânicas, agora unificadas em torno de um estado conhecido como Estados Unidos da América, tornaram-se novamente o principal produtor de algodão, deixando o Brasil num segundo plano. Uma outra produção importante deste período foi a produção do tabaco. Na realidade, o tabaco brasileiro ainda é uma importante produção do agronegócio nacional. No período colonial, o tabaco ele era exportado para a Europa e, sobretudo, utilizado como moeda de troca pelos traficantes negreiros na África. Então, armas, o aguardente e o tabaco eram as principais moedas de troca utilizados pelos traficantes de escravos para trocar com líderes locais africanos pelos seus prisioneiros de guerra. Uma outra importante atividade econômica do período colonial foi a pecuária. A pecuária, nos seus primórdios, ela era desenvolvida no entorno das lavouras canavieiras. Então, o senhor de engenho ele também era o dono das cabeças de gado. Porém, com o tempo e a ampliação da criação, as lavouras de cana começaram a ser ameaçadas pelo gado. Por quê? Há 2 tipos de criação de gado. A criação intensiva, aquela em que o gado ele fica guarnecido em espaços cercados, e a criação extensiva, que o gado é criado livre em campos abertos. No período colonial, a criação ela era extensiva e muitas vezes, o gado invadia as plantações de cana para se alimentar. Isso acaba obrigando a coroa portuguesa, já que seu interesse maior era na produção canavieira, a determinar que a criação de gado deveria ser interiorizada, ou seja, ela deveria ser afastada do litoral, portanto das lavouras canavieiras, e ingressar cada vez mais para o interior do país. Chegou a determinar que algumas dezenas de quilômetros devessem ser cumpridos até que o indivíduo pudesse se estabelecer ali como pecuarista. Isso acabou provocando a divisão. Então, os senhores de engenho acabaram não mais criando gado. Isto acabou sendo função de um outro tipo de empreendedor colonial, aquele que passa a criar o gado para abastecer o mercado interno. Com o quê? Abastecer com o próprio gado, que muitas vezes era utilizado como força motriz, aonde? Nos engenhos de trapiche, era utilizado também o seu couro, a sua carne salgada na forma de charque, a carne fresca, os ossos, enfim. Todo o animal ele era utilizado para o abastecimento do mercado interno.
A pecuária, ela foi muito importante para quê? Ela foi muito importante para a ocupação de regiões do interior do Brasil colônia. Além de, como dissemos, também foi responsável, juntamente com a mineração, nós veremos mais à frente, pela organização de um mercado interno. E, por fim, podemos falar das drogas do sertão. As drogas do sertão são produtos como cacau, baunilha, guaraná, ervas aromáticas que foram produzidas no norte do país. Veja bem, nós veremos mais à frente que o Brasil ele foi alvo de invasões estrangeiras. Vamos primeiro problematizar essa expressão, estrangeiras, porque aí nós estaremos fazendo um bom serviço de história. Quando nós falamos em invasões estrangeiras, estamos falando aqui da perspectiva do colonizador, do português, ok? Porque estamos falando da presença holandesa, da presença inglesa, da presença francesa aqui no Brasil. Agora, se falássemos da ótica dos povos originais aqui da América, do Brasil, se falássemos da perspectiva dos povos nativos, aborígenes aqui do Brasil, portanto, estrangeiros seriam todos aqueles indivíduos não naturais dessa terra, e aí incluindo-se todos os europeus de qualquer nacionalidade e todos os africanos de qualquer nacionalidade e etnias, ok? Mas, trabalhando com a tradição historiográfica, chamaremos invasões estrangeiras da perspectiva do colonizador português. Então, estamos falando das invasões inglesas, francesas e holandesas. Estes indivíduos dessas nacionalidades, eles marcaram presença aqui no Brasil do período colonial e buscaram, durante algumas circunstâncias, durante algumas vezes, ocupar o norte do país. Justamente para evitar esse tipo de invasão, Portugal criou e estabeleceu fortificações na região de Belém, iniciando a partir daí a colonização daquele espaço, daquele local. Então, a princípio, a colonização dessa região foi criada, inclusive, uma colônia específica, a colônia do Grão-Pará e Maranhão. Quando a gente fala Brasil colônia, parece que estamos falando de todo aquele território que a gente está acostumado a ver no mapa das capitanias hereditárias, mas em determinado momento nós tínhamos duas colônias aqui, a colônia Brasil e a colônia do Grão-Pará e Maranhão, que é ao norte. Foi uma unidade administrativa que Portugal criou justamente para tentar organizar a proteção desta região. Pois bem, então com o início das fortificações, da construção das fortificações em Belém, nós temos o início da colonização, ou seja, da ocupação e da exploração desse território. Porém, num curto intervalo de tempo, Portugal perdeu o interesse por essa região, sobretudo pela região do Amazonas, a região amazônica, por conta da baixa fertilidade do solo, abandonando, portanto, os colonos à própria sorte, que passaram a se dedicar a duas atividades. A atividade de apresamento de índios, que eram vendidos a outras localidades do espaço colonial, e também as drogas do sertão, conforme nós falamos aqui, não é? Cacau, guaraná, baunilha e ervas aromáticas em geral. Então, este também foi uma importante atividade econômica do período colonial brasileiro que esteve às margens da plantation, ok? É isso.